Fala galera, meu nome é Jean e esse é o canal Smart Investor, ok? Hoje a gente vai estar conversando um pouco aqui sobre as métricas dos REITs, os fundos imobiliários, né, no Brasil. São os REITs aqui. Muita gente às vezes está me pedindo e solicitando, né? Quais são as métricas que a gente usa para quando você vai avaliar um REIT, quais são os fundamentos que você mais usa, tal. Então eu fiz uma pesquisada sobre isso e levantei algumas informações, tá? E é isso que eu vou estar compartilhando aqui com vocês hoje. Tá? Dá um like também se você gosta do vídeo, subscribe ao canal, né? Que dessa forma o YouTube entende que esse vídeo pode ser útil para mais pessoas também, ok? Bom, os REITs, eles não funcionam muito bem quando você olha o preço-lucro, né, que é o P/E ratio. Essa não é uma métrica muito boa para você avaliar um REIT, né? Ele usa métricas diferentes, tá? Quando você vai comprar um ativo de REIT, uma ação de REIT, né, você às vezes fica naquela, poxa, mas o que eu olho primeiro? O que eu devo olhar no REIT? O que eu devo avaliar? Eu devo avaliar o lucro, devo avaliar o patrimônio líquido, devo avaliar o payout dele, o dividendo, quanto dividendo ele paga, quais empresas que ele possui no portfólio dele e tal, porque o REIT ele trabalha de forma diferente de uma empresa normal, né? Ele tem outras métricas. A primeira métrica aqui que eu vou usar é a FFO, né, que significa Funds from Operation, uma sigla em inglês, tá? Uma métrica que ela está relacionada ao fluxo de caixa do negócio, tá? E basicamente ela é composta do que? Ela é composta do lucro líquido, da depreciação mais a amortização, né? E menos os ganhos na venda dos imóveis. Então, quando você pega o lucro líquido, soma com a depreciação mais a amortização, você vai ter o FFO e menos ganhos nas vendas, né? Então, quando você for olhar um P/E ratio de um REIT, tá? Lembre de olhar o preço por FFO, não o preço por earnings, né? Preço por lucro. Então, por exemplo, no REIT, em vez de você olhar o lucro por ação, certo? Você vai estar olhando o FFO por ação. Seria basicamente a mesma coisa, né? Isso para um REIT. Em vez de você olhar para o LPA da empresa, que é o lucro por ação, você vai olhar para o FFO por ação, que seria equivalente ao LPA, né? FFO por ação. Mas isso, na verdade, eu só estou explicando para você ver da onde que vem, o que quer dizer o FFO e da onde que ele vem, da onde que ele é tirado, tá? Porque, na verdade, quando você olha o balanço da empresa, ele já está lá, ele já está lançado lá, você não precisa ficar calculando esse tipo de coisa, entendeu? Isso aí é mais a título de informação mesmo, tá? Por exemplo, se você olhar, vamos pegar aqui o exemplo do Realty Income, tá? Que o símbolo é a letra O, é só como exemplo, tá? No balanço do Realty Income, ele mostra aqui que o FFO é de 1 bilhão e 40 milhões em 2019, tá? E o FFO por ação é de 3,29 dólares, tá? Então, por aí você vê que o FFO dele já está descrito lá e o FFO por ação, que seria equivalente ao LPA, né, o earnings, já está lá, é 3,29 dólares por ação, tá? E então, basicamente, o FFO é para isso. No FFO ele soma a depreciação do imóvel e ele soma também a amortização do imóvel, né? Por isso que ele é diferente. O segundo índice aqui é o débito dividido pelo EBITDA. Tá? E o que esse índice faz? Ele é usado pelas agências de classificação de crédito que elas usam para determinar o risco da dívida de um REIT, né? Então esse índice é usado para isso, para ver como que está a dívida da empresa e para ver se eles podem ou não continuar emprestando dinheiro para esse REIT, para essa empresa. Determina os juros, a taxa de juros que eles vão estar tomando o dinheiro dos bancos. O EBITDA, que é uma sigla em inglês que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tá? Basicamente, eu entendo que ele é como se fosse um lucro bruto, né? Um lucro antes de você pagar as taxas, a amortização, tá? A depreciação. O EBITDA, ele mostra o potencial
de geração de caixa de um negócio, pois indica quanto de dinheiro é gerado pelos ativos operacionais. A taxa reflete quantas vezes o débito da empresa é maior que o EBITDA, tá? Se essa taxa vem diminuindo com o tempo, significa que com o tempo a empresa está tendo menor débito em relação ao EBITDA, tá? Então é muito importante que isso ao longo do tempo, 1, 2, 3 anos, essa comparação seja feita, para você ter uma ideia se esse índice, né, do débito dividido pelo EBITDA está diminuindo ou não. No caso do Realty Income, que é o nosso exemplo aqui, tá? Ele possui um débito de 7 bilhões e 901, débito de longo prazo, mais 227.408, que é um débito de curto prazo, tá? Se você somar isso, você vai ter 8 bilhões 128 955. Se você dividir isso por 1 bilhão 312, que é o EBITDA, você vai ter um índice de 6,19, tá? Indica que ele possui um débito de 6 vezes maior que o EBITDA. Os REITs aqui dos Estados Unidos, geralmente eles possuem um índice de endividamento maior justamente por causa dos juros aqui. Os juros são muito baixos, juros baixíssimos, por isso que eles possuem alto grau de endividamento. Mais uma vez, tá? Esses valores você não precisa calcular. Geralmente, se você consulta, por exemplo, o Guru Focus ou você tem algum outro site que você pode consultar, esses valores estão todos lá. Você vai lá e só digita a companhia, digita o índice que você quer e ele já aparece tudo lá. O terceiro indicador aqui, ele está relacionado ao custo do capital do REIT. Os REITs aqui, eles possuem um alto grau de endividamento justamente por causa dos juros que são baixos, tá? Para isso, você tem que olhar o ROIC, que é o ROIC. O ROIC é um outro índice, tá? Ele tem que ser maior que o WACC. O ROIC, na verdade, ele é uma sigla também que ele significa Return on Invested Capital, ou seja, é o retorno do capital investido. Tá? Esse retorno do capital investido ele tem que ser maior do que o WACC, que é o custo médio do capital. Se o ROIC for maior, ele indica que a empresa está tendo maior retorno do que está pagando em juros sobre o capital emprestado. Ou seja, por exemplo, se a empresa empresta $1 a 2% ao ano, tá? E esse $1 rende para ela 6% ao ano, ela está tendo um lucro de 4% ao ano. Então isso vale, claro, se ela investe $100, 100 milhões, 1 bilhão, né? Então isso é para ver o retorno que do dinheiro emprestado tem que ser maior do que a taxa que ela paga sobre aquele dinheiro. Procure empresas que tenham um ROIC maior que o VAC, tá? Porque isso indica que ela está conseguindo ter mais retorno sobre o capital investido do que ela paga em juros por esse capital. No exemplo aqui do Realty, que é o Realty Income, tá? Ele tem um ROIC de 4,4%, tá? E um WACC, um VAC, de 4,66%, o que com o tempo, se não houver uma mudança de gerenciamento do REIT, pode começar a deteriorar o valor do negócio. Por quê? Porque aqui nesse caso o ROIC é menor do que o VAC, tá? Ele é de 4,40 e o VAC é de 4,6, né? Isso a longo prazo pode deteriorar o valor do negócio, tá? Já um outro exemplo aqui, por exemplo, o SPG. O SPG ele possui um ROIC de 9,41 e um WACC, um VAC de 5,88, né? Então ele é significativamente maior. Isso indica que no longo prazo o valor do negócio tem uma tendência a aumentar no futuro, né? Isso é um retorno positivo para novos investimentos. Esses são 3 índices que a gente olha, tá? Mas é muito importante também você olhar outras coisas também, olhar, por exemplo, o payout, né? do REIT, para que ele não exceda 100%, olhar também o dividendo, né? Ver se é um dividendo sustentável, você olhar o tipo de REIT que você está investindo, se os inquilinos estão pagando esse REIT, qual que é o índice de ocupação, né? Se for um REIT de propriedades, né? Se ver como que está o índice de inadimplência, né? Se eles estão pagando os aluguéis. Então isso é muito importante você olhar também. Então tem tudo isso que você tem que olhar no REIT, mas essas são as 3 métricas que a gente usa basicamente. Então é isso, galera. Deixe seu comentário abaixo se você tem alguma dúvida, se você tem alguma outra ideia de vídeo, tá?
E também se subscreve ao nosso canal, deixa um like se você gostou do vídeo, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares, tá? É isso aí, galera. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!